Uma Canoa Furada, de Graciliano Ramos, voz Iba Mendes. Mestre Gaudêncio, curandeiro, homem sabido, explicou uma noite aos amigos que a terra se move, é redonda e fica longe do sol umas 100 léguas. Já me disseram isso, murmurou Cesária. Das dores arregalou os olhos, seu Libório espichou o berço e deu um assobio de admiração. O cego preto Firmino achou a distância exagerada e sorriu incrédulo. Conversa, mestre Gaudêncio. Quem mediu? Das telhas para cima ninguém vai. Isso é emboança de livro. Papel aguenta muita lorota. 100 léguas? Não embarco em canoa furada não, mestre Gaudêncio. Ora, seu Firmino, exclamou Alexandre, para que diz isso? Embarca. Todos nós embarcamos. É de natureza do homem embarcar em canoa furada. Tudo neste mundo é canoa furada, seu Firmino. E a gente embarca. Nascemos para embarcar. Um dia arreamos, entregamos o couro às varas e, como temos religião, vamos para o céu, que é talvez a última canoa, Deus me perdoe. Embarca, seu Firmino. Levantou-se, foi acender o cigarro ao candeeiro de folha, voltou à rede. Embarca. E por falar em canoa furada, vou contar aos senhores o que me aconteceu numa, há 20 anos. Canoa verdadeira, seu Firmino, de pau, não dessas que você mercê puxou para contrariar mestre Gaudêncio. Ora, muito bem, numa das minhas viagens rolei uns meses por Macururé, levando boiadas para a Bahia. Já andaram por essas bandas? Tenho aquilo de cós salteado. Ganhei os cobres, mandei fazer roupa no alfaiate, comprei um corte de pano fino e um frasco de cheiro para a cesárea. Demorei-me na capital uma semana. Aí fiz tensão de vender a fazenda e os cacarecos, mudar-me, dar boa vida à pobre mulher que trabalhava no pesado e com ela aos teatros e rodar nos bondes. Refletindo, afastei do pensamento essas bobagens. Matuto, quando sai do mato, perde o jeito. Quem é do chão não se trepa. Ninguém me conhecia na cidade, cheia como um ovo. A propósito, sabe que um ovo custa lá 5 tostões? Calculem, não me aprumo nessas ruas grandes, onde gente da nossa marca dá topadas no calçamento liso e os homens passam uns pelos outros calados, como se não se enxergassem. Nunca vi tanta falta de educação. Você, mercê, mora numa casa há 2 ou 3 anos e os vizinhos nem sabem o seu nome. Nos meus pastos a coisa era diferente. Lá eu tinha prestígio, votava com o governo, hospedava um intendente, não pagava imposto e tirava presos da cadeia no júri. Vivia de grande. E quando aparecia na feira, o cavalo em pisada baixa, riscando nas portas, os arreios de prata alumiando, o comandante do destacamento levava a mão ao boné e me perguntava pela família. Tenho tocado nisso algumas vezes e os amigos vão pensar que estou aqui arrotando importância. É engano, detesto pabulagem. Na capital só viu em mim um sujeito que vendia gado. Mas se quiserem saber a minha fama no sertão, dei um salto à ribeira do navio e falem no Major Alexandre. 50 léguas em redor, de vante a ré, todo o bichinho dará notícia das minhas estrepulias. A história da onça, a do bode, o estribo de prata, este olho torto que ficou muitas horas espetado no espinho roído pelas formigas, circulam como dinheiro de cobre, tudo exagerado. É o que me aborrece, não gosto de exageros. Quero que digam só o que eu fiz. Esse negócio da canoa entrou no folheto e hoje se canta na viola, mas com tantos acréscimos que francamente não me responsabilizo pelo que escreveram. Exatamente o que sucedeu com o Marquesão. Lembram-se? Doutor Silva pegou o Marquesão de Jaqueira e fez dele o que entendeu, encheu a casa de cortiços. Não era o meu Marquesão, que só deu 4 pés de jaca. O caso da canoa também foi muito aumentado, é bom prevenir. Se você, mercês, ouvirem falar nele em cantoria, fiquem sabendo que as 9 horas são astúcias do poeta. O acontecido foi coisa muito curta, que eu podia embrulhar num instante.
E se converso demais é porque a gente precisa matar tempo, não sapecar tudo logo de uma vez. Se não fosse assim, a história perdia a graça. Por isso espichei diante dos amigos a cidade grande, os teatros, os bondes, os ovos e a roupa nova, o corte de pano fino e o frasco de cheiro que oferecia a Cesária. Ela vestiu o pano fino e botou o frasco de cheiro no lenço, mas isso não adianta. Sem cheiro e sem pano, a história da canoa seria a mesma, um pouco mais encolhida. Bem, como disse aos amigos, demorei na Bahia, com desejo de arranjar-me por lá. Quando vi que a intenção era besteira, decidi voltar para casa, amansar brabo, arrematar caixas de segredo em leilão e animar o cordão azul e o cordão vermelho no pastoril, que foi para isto que nasci. Sim, senhores. Selei o cavalo e atirei-me para o norte. Caminhei, cheguei ao São Francisco. Seu Firmino andou no São Francisco? Não andou. É o maior rio do mundo. Não se sabe onde começa nem onde acaba, mas na opinião dos entendidos tem umas 100 léguas de comprimento. Quer dizer que se em vez de correr para cima da terra, ele corresse para os ares, apagava o sol. Não é verdade, mestre Gaudêncio? Nunca vi tanta água junta, meus amigos. É um mar, engole o Ipanema em tempo de cheia e pede mais. Está sempre com sede. Não há rio com semelhante largura. Vocês pisam na beira dele, olham para outra banda, avistam um boi e pensam que é um cabrito. Por aí podem imaginar aquele despotismo, pois eu ia morrendo afogado no São Francisco, 20 anos atrás. Afogado não digo que morresse, porque enfim dou umas braçadas, mas se não me afogasse, era certo estrepar-me no dente da piranha, o bicho mais infeliz que Deus fabricou. Já viram piranha? Se não viram, perdem pouco. É uma criatura que não tem serventia e morde como um cachorro doido. Onde há sangue, aparece um magote delas. Entra um vivente na água e em 5 minutos deixa lá o esqueleto. Percebem? Topei o São Francisco empanzinado, soprando. Tinha lambido as plantações de arroz, comido as ribanceiras e a espuma subia, ia cobrindo as catingueiras e as baraúnas. Viajei 2 dias para as cabeceiras procurando passagem e ali pelas alturas do próprio ar vi uma canoa cheia de gente que botava para as alagoas. Seu moço, perguntei ao remador, essa gangorra é segura? E o homem respondeu de cara enferrujada, segura ela é, mas garantir que chegue ao outro lado não garanto. Se tem coragem de se arriscar, entre para dentro, que ainda cabe um. Fiquei embuchado com uma resposta atravessada na goela, pois acho desaforo alguém pôr em dúvida a minha disposição, que para usar de franqueza, o que faço direito é correr boi no campo. Mergulhar e brigar com peixe não é ocupação de gente. Desarreiei o animal, amarrei o cabresto na popa da canoa, arrumei os picuás e embarquei. O cavalo nadou, 3 mulheres velhas puxaram os rosários e navegamos em paz até o meio do rio. Aí, quando mal nos precatávamos, o diabo do coxo se furou e em poucos minutos os meus troços estavam boiando. Foi um Deus nos acuda. Os homens perderam a fala, as mulheres soltaram os rosários e botaram as mãos na cabeça numa latomia, numa choradeira dos pecados. Então, seu mestre, perguntei ao canoeiro, o senhor não disse que essa geringonça era segura? E o desgraçado respondeu, segura ela era, mas como o senhor está vendo, agora não é. Que é que vamos fazer? Gritei desadorado. Sei lá, disse o homem, quem tiver muque puxe por ele e veja se alcança a terra, o que acho difícil. A minha vontade foi dar uns tabefes no sem vergonha, mas não havia tempo. Os amigos veem que não havia tempo. Está bem, tornei. Nós ajustaremos contas depois. Se escaparmos, será na banda alagoana. Se formos para o fundo, no céu ou no inferno, a gente se encontra. E você me contará isso direitinho, seu filho de uma égua. Acocorei-me e pus a esgotar aquela miséria com o chapéu. Os viajantes machos fizeram o mesmo, e as mulheres dos rosários, chamadas à ordem, agarraram cuias e caíram no trabalho. Tempo perdido. Gastávamos força e o traste cada vez mais se enchia. Desanimei e ia entregar os pontos quando me veio de repente uma ideia.
a ideia mais feliz que Deus me deu. Lembrei-me de que tinha no bolso da carona um formão e um martelo, comprados para o serviço da fazenda. Muito bem, veio minha ideia, dei um salto, fui à carona, peguei o formão e o martelo, fiz um rombo no casco da canoa. Os companheiros me olhavam espantados, julgando talvez que eu estivesse doido, mas o meu juízo funcionava perfeitamente. Imaginam o que sucedeu? A embarcação se esvaziou em poucos minutos, continuou a viagem e chegou sem novidade ao Porto Real do colégio. Natural, a água entrava por um buraco e saía por outro. Compreenderam? Uma coisa muito simples, mas se não tivesse pensado nisso, alguns pais de família e 3 devotas teriam acabado no bucho da piranha. Desembarcamos na terra alagoana, aí chamei de parto o canoeiro, sem raiva, e dei-lhe meia dúzia de trompaços, que o prometido é devido. Ele se defendeu, era um tipo de sangue no olho, e propôs camaradagem. Seu Alexandre, vamos deixar de besteira, o senhor é um homem. Ficamos amigos, fomos para a bodega e passamos uma noite na prosa, bebendo cachaça. Para ler esse conto, acesse www.poeteiro.com